Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, que hoje é sexta-feira, ainda tá um dia frio, mas tá mais tranquilo, tá? Já subiu alguns graus aí pra gente, já deu aquela melhorada. Vamos pra cima. Hoje já dá pra tomar aquele vinho, pra dar aquela esquentada, né, rapaziada? Peço que vocês me sigam lá no Instagram, no TikTok, no Quai, @John do Timão, sempre com bastante novidades pra vocês aí também nas redes sociais. E é isso, família, já vamos pra cima, que esse fim de semana é decisivo pra gente, viu? E aconteceu coisa importante no nosso grupo da Libertadores. Bom, a primeira notícia, tá, que o Corinthians abriu, tá, a venda dos ingressos pro jogo contra o Always Red semana que vem, na quinta-feira. Tá? O jogo tá marcado aí para as 9 horas da noite, lá na Neoquímica Arena. Vou explicar mais pra frente como que tá a nossa situação no grupo, mas as informações de ingressos, para quem não sabe ainda, primeiramente abre para fiel torcedor, tá? Se você quer se tornar um fiel torcedor, só entrar no site fieltorcedor.com.br ou para comprar ingresso, ingressoscorinthians.com.br. Quem é fiel torcedor já compra pelo site do Fiel Torcedor. Quem não é, ingressoscorinthians.com.br. Datas e horários das vendas. Primeiramente, já abriu, né, para os torcedores que têm créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia, do jogo contra o Ituano e contra o Palmeiras do Paulistão de 2020. Então abre agora às 11 horas, né, já abriu no caso. Hoje, 3 da tarde, abre para os sócios que têm mais de 35 pontos. No fim da tarde, na verdade, né, hoje ainda sexta-feira, a partir das 18 horas, abrem para todos os membros do Fiel Torcedor. Na segunda-feira, 3 da tarde, aí sim, abre para a torcida em geral pelo site ingressoscorinthians.com.br. Os preços, obviamente, subiram, certo? Do jogo da Portuguesa para o jogo contra o São Paulo já subiu. Do jogo de São Paulo para esse jogo contra o Always Red, subiu também. Tá? Subiu também. Então, assim, a gente já sabia, né? Infelizmente, essa diretoria aí, eu vejo de uma forma muito negativa. Muito o que eles fazem com a torcida. Muito mesmo, cara. Dava pra lotar o estádio em todos os jogos. E mesmo assim, ter um lucro muito alto. Mesmo assim, tá? Mesmo diminuindo o valor do ingresso. Mas não, eles preferem colocar o ingresso lá em cima e ficar com o lado oeste vazio. No jogo da Libertadores, bacana, vai ter gente. Aí você pega um jogo de Copa do Brasil, de Brasileirão, que poderia também estar cheio, não fica, tá? Mas enfim, essa crítica eu sempre faço, né, rapaziada? E nada muda. Mas é isso, pra quem quiser aí, tem também, postei lá no Instagram, as informações para a compra de ingressos pro jogo contra o Always Red. Ainda tô pensando se eu vou conseguir ir, tá? Por causa da demanda do meu serviço e tudo mais, tô vendo aí. Quero ir nesse jogo, vamos ver, né, rapaziada, durante essa semana. Bom, agora falando do nosso grupo em específico aí da Libertadores, tá? O Deportivo Cali venceu ontem o Always Red por 3-0, tá? Por 3-0, e aí colocou o Corinthians numa situação um pouco complicada, tá? Primeiramente, e aí situação complicada que eu falo é pra gente alcançar a primeira colocação do grupo. Por quê? Para o Corinthians classificar, basta apenas um empate. A situação hoje é a seguinte. Deportivo Cali com 8, Corinthians com 8, Boca com 7 e Always Red já eliminado com 4 pontos. Então quem briga pela vaga? Deportivo Cali, Corinthians e Boca. Deportivo Cali tem 4 gols de saldo, o Corinthians tem 1. Então são 3 gols de diferença. Para o Corinthians classificar, basta um empate. Que o Corinthians vá a 9 pontos. Se o Deportivo Cali vencer, fica em primeiro, o Corinthians em segundo. Se empatar, fica o Deportivo Cali em primeiro, o Corinthians em segundo também. Se o Boca vencer, o Boca de 7 vai a 10 pontos, o Corinthians empatando vai a 9 e ultrapassa o Deportivo Cali. Então assim, um empate já coloca o Corinthians nas oitavas de final, só que em segundo colocado. Caso o Corinthians queira se tornar o primeiro colocado desse grupo, aí temos diversos cenários. O outro jogo é Boca e Deportivo Cali na Bombonera. Se o Boca vencer, Boca vai a 10 pontos. E aí o Corinthians depende apenas de uma vitória simples
para ir a 11 pontos e se tornar o primeiro do grupo. Beleza. Se houver um empate entre Boca e Deportivo Cali, o Corinthians também depende apenas de uma vitória simples para se classificar em primeiro, que é o Deportivo Cali a 9, o Boca vai a 8, o Corinthians alcançaria 11 pontos. Agora, se o Deportivo Cali vencer o Boca na Bombonera, aí o Corinthians tem que bater o Always Red por uma diferença de 4 gols a mais do que a vitória do Deportivo Cali. Então, tipo assim, se o Deportivo Cali fizer 1-0, o Corinthians tem que fazer 5-0 aqui. Se o Deportivo Cali fizer 2-0 lá, a gente tem que fazer 6-0 aqui, para tirar essa diferença de saldo e alcançar a primeira colocação. Então, assim, para o Corinthians classificar, um empate basta. Para alcançar a primeira colocação, a gente depende aí, principalmente do Boca Juniors, empatar ou vencer o jogo deles na Bombonera. E ó, ponto importante, olho nessa arbitragem do jogo de Boca Juniors e Deportivo Cali. Abram o olho, tá? Se contra o Corinthians já foi aquela palhaçada, expulsa o Cantígio, cara do Boca, ninguém fala nada. O técnico do Corinthians entra, o do Boca entra. Expulso do Corinthians, o do Boca nem amarelo toma, tá? Então abram o olho para essa arbitragem de Boca Juniors e Deportivo Cali. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando da escalação para o jogo contra o São Paulo no domingo, tá? Tivemos um trabalho ontem um pouco diferente, tá? Um pouco diferente aí do habitual. Só os jogadores que estão se recuperando de lesão ou naquela transição física, né, para voltar para os treinamentos, foram para o CT. Os demais receberam orientações, tá, de treinos físicos para fazerem em casa, tá? Então, pessoal, a comissão entrou em contato com todos os jogadores. Ó, você faz esse treino, você faz esse, você faz isso, você faz isso, tá? Então, os jogadores aí tiveram um dia em casa, mas contou como um dia de treinamento, uma preparação física para o jogo contra o São Paulo. Lembrando aí que o Corinthians tinha viajado para o jogo contra o Inter, tá? E depois para o jogo contra o Boca. Então, passou aí, mais de 5 dias fora de casa. Tá, o Corinthians viajou aí, ia completar praticamente uma semana. Então o Corinthians optou dessa vez em, fica em casa com a família, faz o treinamento, tá? Então até essa gestão a nossa comissão tá pensando. Para os jogadores aí que seguem como dúvida, primeiramente o Fagner, tá? Foi pro CT ontem, eu vi fotos aí do treinamento dele, fazendo aquela transição física, segue como dúvida. Segue como dúvida. Eu acho que o Fagner vai ser relacionado, mas não entrará como titular, tá? Esse é o meu pensamento nesse momento. Caso o Fagner não seja titular, teremos aí o Rafael Ramos como um dos 11 aí para entrar em campo contra o São Paulo, tá? Rafael Ramos deve ser utilizado aí no jogo contra o São Paulo. Outro jogador que segue como dúvida é o João Pedro, tá? Fez trabalhos aí na fisioterapia e na academia do clube. O Cássio também realizou um trabalho regenerativo, tá? Na parte interna aí do CT. E hoje, tá? O Cássio concederá uma entrevista coletiva. Lembra que eu falei? Toda sexta-feira vem aparecendo alguém. Os últimos foram Fábio Santos e Duqueiroz. Agora, o Cássio também vai aparecer para fazer aí uma coletiva de imprensa para os torcedores, né? E também para a mídia. Quero saber a opinião de vocês e a expectativa para esse jogo de domingo contra a equipe do São Paulo, família. Bom, agora uma novidade que me pegou até de surpresa, tá? Apareceu, eu fiquei meio assim, depois eu fui entender. Surgiu um rumor ontem, tá? De que as negociações entre Corinthians e Internacional esfriaram, tá? A negociação pelo Bruno Mendes. Motivo: as diretorias se afastaram após a denúncia de injúria racial por parte do Rafael Ramos contra o Edenilson, tá? Teve o jogo no sábado, e aí lembra que eu havia falado? O Alessandro estava esperando o sábado para conversar com a diretoria do Inter, tá? Sobre essa situação do Bruno Mendes, se iam chegar no acordo, se o Corinthians ia diminuir o preço. Aconteceu o que aconteceu no jogo, houve a denúncia. Não temos um veredito final ainda da justiça, tá? O Corinthians, assim como eu, seguimos aguardando, tá? Para uma tomada de decisão, principalmente o clube aí, né? Sobre a situação do Rafael Ramos. E aí, pelo que eu entendi, nem houve essa reunião com o Alessandro, não aconteceu nada, acabou embolando tudo. Só que,
estão usando isso para colocar. Ai, o Inter não vai mais negociar com o Bruno Mendes por causa desse afastamento entre as diretorias. Colocando meio que o Corinthians como um vilão da situação. O Inter tentou negociar, só que, ó, nessa situação aí que tá entre as diretorias, não dá. Sabe qual que é a verdade? Sabem qual que é a verdade? Que o Internacional, tá? O Esporte Clube Internacional não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar o Bruno Mendes. Ponto. Ponto. Não tem outra justificativa. Não tem, tá? Não tem. Porque o Inter quer o jogador. E se tivesse dinheiro, já tinha pago e o Bruno Mendes continuava lá. O contrato dele vai até o meio do ano agora, 30 de junho. Tem a cláusula. Tem a cláusula. Tá? Dá um pouco mais aí de 29 milhões de reais. 6 milhões de dólares, tá? Por 50% dos direitos econômicos do atleta. Se o Inter chegar, bater o pé, nem bater o pé, porque tá no contrato, já tem essa cláusula. Se o Inter chegar, é só avisar pro Corinthians, ó, vamos exercer o direito de compra, tá aqui o dinheiro. Acabou, o Corinthians não tem o que questionar, tá no contrato. Mas agora, ficar com esse mimimi quais, tá? De que foi por um afastamento das diretorias que o Inter não vai contratar o Bruno Mendes, é conversinha fiada para a própria torcida do Internacional, tá? Para a própria torcida do Internacional. O time de vocês não vai contratar o Bruno Mendes porque não tem dinheiro para pagar o jogador, tá? Não consegue pagar o Corinthians. Ponto, tá? Essa é a verdade, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora mais uma de mercado da bola. Essa aqui muito importante e me animou bastante, tá? Me animou bastante. O Corinthians já tem um problema aí até o dia 13 de julho com o atacante Giovani, que é da base, tem 18 anos, da base, veio do Capivariano para a base do Corinthians. E aí, caso o Corinthians queira continuar com ele, tem que pagar 3 milhões de reais pelo atacante aí de 18 anos. Beleza? Bacana, acontece em diversos momentos. Só que a gente tem esse prazo de 13 de julho. O que aconteceu? Vitor Pereira chegou, colocou o garoto para jogar na Copa do Brasil, chegou na diretoria e falou, ó, pode comprar. Pode comprar o menino, que ele é bom de bola e tem futuro. E aí, qual que é a situação do Corinthians nesse momento, tá? Os empresários, parceiros do Capivariano já estão felizes, tá? O clube também, porque o Corinthians vai comprar o Giovani por 3 milhões de reais a pedido do Vitor Pereira. Foi um pedido. Ele chegou e falou para a diretoria, ó, esse jogador pode contratar, que eu quero e eu vou utilizá-lo. E aí o Corinthians já está se movimentando nos bastidores para quê? Como tem um prazo curto para pagar de uma vez esses 3 milhões, o Corinthians quer o quê? Ou buscar um novo empréstimo, ou parcelar esse valor. Chega agora, dá 500 mil, daqui 2 meses mais 500 mil, não sei como vai ser esse parcelamento. Isso, caso o Capivariano aceite, porque temos uma outra possibilidade. O Capivariano chegar e falar, ó, não, seu técnico pediu, o jogador tá em alta, tá sendo visto pelo mercado, ou paga os 3 milhões agora, ou ele volta pro Capivariano e a gente vende para algum outro clube. É uma possibilidade também, tá? E espero que o Capivariano não faça isso, que aí futuramente vai fechar portas de negociações com o Corinthians. O Corinthians vai falar, não, beleza. Então ou a gente paga agora, ou você fica com o jogador e a gente não negocia mais com vocês, tá? São possibilidades aí do mercado da bola, mas fato é, Corinthians recebeu o pedido do Vitor Pereira e deve efetuar a compra do Giovani. Para mim, muito positivo. Só que aí entra outro ponto também que eu não queria deixar passar. Tem que pegar 100% dos direitos econômicos do atleta. Não dá pra ficar, daqui 2, 3 anos, vai vender o Giovani. O Corinthians tem quanto? 60%. Tem 40%. Tem 80%. Não dá, cara. Tem que ter 100% dos atletas. Quero saber a opinião de vocês, família. Mais uma do mercado da bola, dessa vez aí sobre o zagueiro Felipe. Tá, o zagueiro Felipe do Atlético de Madrid. Já havia informado pra vocês que ele havia fechado aí a renovação com o Atlético. Tá? Ele falou, quero renovar, o Atlético falou, também queremos renovar o contrato com você. Então tava tudo encaminhado. Só que houve uma divergência na hora dessa negociação. O Atlético de Madrid sugeriu a renovação por 1 ano
E o Felipe quer por 2 anos. E aí já entrou um embate. O Felipe tem 33 anos, tá? Ele queria uma estabilidade. Vou fechar com o Atlético, mas eu quero um contrato aí de 2 anos, para eu ter essa segurança e tudo mais. O Atlético, por ter um jogador de 33 anos, quer renovar temporada por temporada, para não correr o risco de ter um jogador encostado, certo? E qual que é o principal problema nisso tudo? A reação da torcida do Atlético quando foi anunciada essa negociação, tá? E eles, pelo que parece, não receberam da melhor forma aí a possibilidade de permanência do Felipe. Então, assim, tá um clima não muito positivo, tá? E existe a possibilidade de saída do zagueiro Felipe. Nisso, o Corinthians mais uma vez já se movimentou, tá? Mais uma vez se movimentou. O zagueiro aí tem boas relações com alguns dirigentes do Corinthians, inclusive o André Sanches, tá? E o Andrés gostaria de ver o Felipe no Corinthians de volta. Outro ponto importante é a questão da seleção brasileira. Com o Felipe jogando no Corinthians, ele teria mais chance de ir para a Copa do Mundo no fim do ano do que hoje ele tem no Atlético de Madrid, tá? Informações aí do Jorge Nicola. Então, assim, existe ainda a possibilidade da gente fechar com o zagueiro Felipe para 2022. Agora, o John do Timão falando. A minha opinião. Eu iria atrás do Felipe caso avancem as negociações do João Vitor com o Porto, tá? Aí eu ia atrás do Felipe. Eu ia falar, ó, a gente perdeu um zagueiro importante, um zagueiro que tem um potencial enorme, mas precisava do dinheiro. Vamos conversar com o Felipe, que o Felipe chegaria de graça, certo? Viria de graça aí do mercado sem contrato, né? Caso ele não renove com o Atlético de Madrid. E aí eu teria um dinheiro em caixa para investir no Felipe, tá? Para falar, ó, vamos pagar uma luva boa aqui para ele, certo? Um salário dentro da nossa realidade. Vem, Felipe. Vamos jogar uma Libertadores, um Brasileirão que a gente começou bem, tem Copa do Brasil, tá? E mais, tem uma projeção para a próxima temporada com o Vitor Pereira. Pô, mas o contrato dele não é até o fim do ano? Sim, mas se a gente tiver um elenco bom, fizer uma boa temporada, a chance dele renovar é altíssima, altíssima, tá? Então, assim, eu, mais uma vez, coloco, caso a negociação com o João Vitor, lá com o Porto, avance, a diretoria tá olhando, pô, o Porto tá insistindo, quer comprar, a gente vai negociar, já vai atrás do Felipe também, para ter essa peça de reposição, tá? E aí, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês iriam atrás do zagueiro Felipe do Atlético de Madrid? Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, essa semana, tá, o Andrés foi num podcast, acho que foi o de Lavada, né? Ele tava conversando aí sobre vários assuntos, e principalmente o Corinthians, certo? Principalmente o Corinthians. E chegaram no assunto Neymar, tá? Mais uma vez entrou naquilo, pô, o Corinthians tentou atravessar a negociação entre o Santos e o Barcelona. Na época que o Neymar saiu do Santos, foi pro Barcelona, o Andrés tentou negociar com eles. Tá, o próprio pai do Neymar falou, ó, o Andrés me garantiu que conseguiria pagar, mostrou, botou no papel, e o Corinthians realmente podia pagar pelo Neymar, e fez a proposta. O Neymar não foi pro Corinthians, por quê? Porque ele já tinha fechado com o Barcelona. O Andrés falou, se eu chego 10 dias antes, eu negociaria com o Neymar, eu traria o Neymar pro Corinthians. E aí, um ponto importantíssimo que o Andrés falou, foi assim, um dia ele ainda vai jogar aqui. Se nós estivermos ali por perto, ele joga. Essas são as palavras do Andrés. E aí ele falou, ó, eu não posso falar tudo, mas ele ia jogar, só que já tinha acertado com o Barcelona. Tinha dado a palavra pro Barcelona. Se eu chego 10 dias antes, ele ia jogar 2 anos no Corinthians, mas a proposta foi real, com carta garantia e tudo. E aí, cara, um ponto que pra mim é um pouco estranho, é o Andrés chegar e falar, eu não posso falar tudo. E assim, um dia ele vai jogar aqui ainda. Se nós estivermos ali por perto, ele joga. E aí esse pra mim é só o Andrés. Que mais uma vez eu coloco, é um cara que saiu do Corinthians,
deixou tudo aquilo de dívida, mas é um cara que tem uma influência enorme dentro do Corinthians. Só não vê quem não quer. Essa declaração dele é um exemplo. Como que um cara, como o André Sanches, que saiu da forma com que ele saiu, ele fala, se a gente estiver ali por perto, ele joga no Corinthians. Então é sinal que ele tem influência no Corinthians. Ele fala em nome do Corinthians. Se ele vai negociar um jogador pro Corinthians, ele tá representando o nosso clube, tá? Ele tá representando o nosso clube. Eu duvido muito, tá? Duvido muito, 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 muito. Primeiro, do Neymar retornar ao Brasil, tá? Esse é o primeiro obstáculo. E aí, caso ele retorne pro Brasil, teremos a concorrência do Flamengo, do próprio Santos, tá? E de qualquer outro clube. Mas principalmente Flamengo e Santos. Flamengo um time de massa, que o Neymar já falou que jogaria. Santos, o clube que o revelou. E o Corinthians também no páreo. A gente entende o tamanho do Corinthians nessa negociação, tá? Entende que em algum momento o Neymar já cogitou jogar no Corinthians, até pela própria fala do pai do Neymar. O pai do Neymar falou, ó, não, pô, eu não consigo, tipo, ele saindo direto do Santos e vindo pro Corinthians, o pessoal lá vai me matar. Deixa ele sair, fica um tempo fora, depois ele vem, tá? Essas são palavras do pai do Neymar, ó, há muito tempo. Na época que surgiu as informações aí dessa negociação. Então, assim, possibilidade existe. Existe. Mas, como eu falei, depende muito mais do Neymar do que propriamente do Corinthians. Hoje, qualquer clube no Brasil que o Neymar falar, eu quero jogar, o clube vai dar um jeito e vai trazer. Irmão, você traz patrocinador, paga o salário do cara, põe o cara pra jogar. Quem não ia querer o Neymar hoje? Quem não? Tá? Só que assim, mais uma vez, o ponto pra mim que me deixa preocupado é ainda essa forte relação do Andrés dentro da diretoria. Manda e desmanda. Essa é a grande verdade. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Acreditam que um dia o Neymar ainda vai jogar no Corinthians? Comentem aí, por favor. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!